O princípio da equidade, que nós estávamos começando a comentar, está previsto no artigo 51, inciso 4º do CDC, e esse princípio é decorrente do princípio da isonomia, a ideia de igualdade, né? Mas estabelece a regra de hermenêutica pela qual, para casos iguais, se aplicam decisões iguais. E, no caso de casos desiguais, se aplica a desigualdades ou situações diferentes, né? Julgamentos diferentes, de acordo com as situações que se apresentam, né? Na proporcionalidade desses casos, como eles se apresentam. Nos contratos de consumo, o juiz poderá decidir por equidade quando as obrigações forem incompatíveis com normas injustas, inclusive podendo contrariar as normas do direito positivo nos limites do artigo 127 do Código de Processo Civil. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. A interpretação das leis não deve ser formal, mas sim, antes de tudo, real, humana, socialmente útil. Se o juiz não tomar liberdades inadmissíveis com a lei, julgando contra a legem, pode e deve, por outro lado, optar pela interpretação que mais atenda às aspirações da justiça e do bem comum. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 25/378. A melhor aplicação da lei é a que se preocupa com a solução justa, não podendo seu aplicador esquecer que o rigorismo da exegese dos textos legais pode levar a injustiças. Revista dos Tribunais, 656/188. Princípio de acesso à justiça. Artigos 5º e incisos e artigo 6º e incisos. Os artigos 5º e 6º do CDC estabelecem de forma geral, além de outros estabelecidos no Código, a garantia individual de acesso à justiça, conforme o artigo 5º, 32 da Constituição, não só se limitando ao poder judiciário, mas também aos órgãos integrantes da política nacional de defesa do consumidor. O acesso à justiça no Código de Defesa do Consumidor garante a proteção do consumidor desde a prevenção das relações de consumo, a reparação dos danos mediante ações administrativas e judiciais de caráter individual, coletivo e difuso. Princípio da restituição integral. Artigo 6º, inciso 6º. O princípio da restituição integral consiste na reparação integral do dano, restitutum in integrum, previsto no artigo 6º, inciso 6º do CDC, em decorrência dos incisos 5º e 10 da Constituição.
o princípio da reparação integral do dano, consubstanciado na efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, concomitantemente com o regime da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. Faz renascer um novo regime legal em nosso ordenamento jurídico, possibilitando a reparação integral aos danos ocasionados nas relações de consumo em detrimento do consumidor. Princípios decorrentes dos princípios básicos ou fundamentais. Então agora a gente entra naquilo que eu falei inicialmente, que seja discorrer sobre a questão dos princípios decorrentes dos princípios básicos ou fundamentais. Os princípios fundamentais e os que lhes são decorrentes se encontram normatizados no corpo do Código, aplicando-se à oferta, publicidade e às relações contratuais. Princípios decorrentes: princípio da garantia e adequação. Os produtos e serviços deverão ser colocados no mercado com padrões adequados de qualidade e segurança, conforme artigo 4º, inciso 1º, letra D do CDC. Os produtos e serviços deverão apresentar qualidade e segurança para a finalidade a que se destinam, sendo esta garantia um direito indisponível. Então, essa ideia de que o produto tem que apresentar qualidade e segurança pelo fornecedor é um direito indisponível que tem que estar presente nos produtos que são colocados nas prateleiras dos supermercados, das lojas comerciais, enfim, seja qualquer bem e qualquer serviço que esteja à disposição do consumidor. Artigo 24 do CDC. Princípio da proteção da vida, saúde e segurança no uso de produtos e serviços. O objetivo constitucional da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da erradicação da pobreza, da marginalização e da redução das desigualdades sociais e regionais, conforme previsto no artigo 3º, inciso 1º e 3º da Constituição Federal. A proteção da vida, saúde e segurança dos produtos e serviços colocados no mercado de consumo mediante as disposições do inciso 1º do artigo 6º do CDC, que protege o consumidor contra a exposição dos riscos de produtos e serviços por práticas comerciais dos fornecedores. Princípio da liberdade de escolha. O Código garante ao consumidor, no artigo 6º, inciso 2º, a liberdade de escolha ou liberdade do exercício de escolha dos produtos e serviços do mercado de consumo, haja vista que não a liberdade de escolha
mas a indução do consumo, publicidade, propaganda, modismo, que induzem as pessoas a adquirirem produtos que, de repente, não era bem aquilo que ela desejava. Princípio da informação clara e precisa. A ausência de informação não garante a liberdade de escolha. Este princípio está previsto no artigo 6º, inciso 3º, informação adequada e clara. Artigo 31, informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa. Artigo 46 e 47. Os contratos não obrigarão os consumidores conhecimento prévio do conteúdo e cláusulas dúbias, aquelas que deixam margem a dúvidas, né? Princípio da proteção contra cláusulas abusivas. Artigo 6º, inciso 5º, possibilita a modificação do contrato quando as cláusulas contratuais estabelecerem prestações desproporcionais, lesão. Artigo 51, elenco de cláusulas abusivas, ou a revisão quando se verificar a onerosidade excessiva em decorrência de fatos supervenientes.